Vamos lá. Tá falando aqui sobre um corpo. Se a sua velocidade for de 10 quilômetros por hora, exprima em metros por segundo. Aí, tu sabes fazer isso? Isto é a conversão, né? Só uma conversão simples, isso mesmo. Ah, mais ou menos. Hum. Bem, tu tens que decorar que quando tu queres passar de quilômetros por hora para metros por segundo, tu tens que dividir por 3,6, tá bom? 3,6. Isso. Então divides aí para mim. Na prova tu vai poder usar a calculadora? Acho que sim. Então podes usar a calculadora aqui também. Então eu faço o quê? Eu divido os 10 quilómetros por 3,6. Sim, foi o que eu falei. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, que é o que o problema está a pedir, tem que dividir por 3,6. Isso mesmo. Deu 2,7. 2,7 o quê? 2,7 metros por segundo. Ah, agora sim. Aliás, essa é a resposta em metros por segundo. 2,7 metros por segundo. Então é importante lembrar que sempre que tu estás a converter de quilômetros por hora para metros por segundo, o número da resposta é menor. Né? 2,7 é um número menor que 10. Uhum. Mas são a mesma quantidade de velocidade. Ok. Representam a mesma velocidade, de formas diferentes. Muito bem. Aqui ele está fazendo uma pergunta teórica. Indique três grandezas físicas e unidade das mesmas no sistema internacional. Pode pensar um pouco. Quando tiveres alguma resposta, pode me dizer, tá? Ok. Mas não vale colar. Pensa Sim. aí e quando tiveres a Ah, resposta, me fala. por exemplo, posso dizer um. Eu tenho a força, por exemplo. A força? E qual é a unidade da força no SI, no sistema internacional? A unidade da força era newtons. Newtons, exatamente. Tenho peso também. Peso é uma força. Então, ele não é uma Ok. grandeza, ele é um tipo de força, né? Força-peso. Ah, velocidade, Velocidade é uma grandeza física. Qual é a unidade? metros por segundo. Metros por segundo. Uhum. Essa é a unidade do SI. E Mais tempo. uma. Tempo é também, não. O tempo também é uma grandeza física, né? Se ele não é grandeza Ok. física, o que será que ele é? E aí, qual é a unidade do SI do tempo? É segundos. Segundos, exatamente. Pronto, bem simples, né? Muito simples essa questão. Vamos para a próxima. Quando que é o teu exame mesmo? Dia 14. Ah, tem tempo ainda. Tá. Vou dar uma olhada neste problema aqui. Escreva no sistema internacional as unidades das seguintes grandezas. Ele só quer saber a unidade, né? Uhum. Você acabou de falar para mim qual era a unidade da força. Força é newtons. Pronto, então a gente só coloca um N aqui. Ele Uhum. está colocando a fórmula base das coisas, né? Para que tu possas utilizar as coisas que estão aqui como referência para a tua unidade, né? Newton, por exemplo. O que será que é Newton, então, já que é massa? Bem, massa no sistema internacional é quilograma. E aceleração é metros por segundo elevado ao quadrado. Então, Newton, na prática, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Se tu não soubesses, né, tu simplesmente olharias aqui e perceberia, certo? Sim. Pronto. Então agora tu podes utilizar essa estratégia caso tu não saiba de cabeça qual que é a unidade do momento linear. Pois eu não sei. Por acaso. É, tudo bem. Então agora tu podes
utilizar o que ele informou ali, que é momento linear, que é massa vezes velocidade. E escrevas assim que nem eu escrevi. Então fica logaritmo de massa. Logaritmo? Sim. Mas por que logaritmo? Onde que tem logaritmo aqui? Aquilo ali não é um log. Log? Onde que tem log aqui, cara? Dentro dos parênteses retos. Tu tá dizendo que isso aqui é um logaritmo? Isso? Sim, isso aí. Nossa, claro que não. Isso aqui é quilograma. Ah, ok. Não parece não. Massa, né? Quilograma. Nossa. Não sei se a minha letra tá tão feia assim, mas já que tá falando de massa, é quilograma, né? Nenhuma unidade vai ter logaritmo nela. Ó, quilogramas, né? A unidade de massa é quilograma. Então lá fica quilograma. Depois já ficar massa. E agora é a unidade da velocidade. Isso. Que tu também sabes, né? Sim. É metros por segundo. Isso, então, para concluir, qual que vai ser a unidade, então, do momento linear? Espera, os metros depois corta com metros, né? Não. Não? É a mesma coisa que tá aqui, cara. Só que em vez de aceleração é velocidade. A unidade é essa. Quilograma vezes metro por segundo. Quilograma por causa da massa, metro por segundo por causa da velocidade. Certo? Sim. Isso aí não tem nenhuma letra. Fica só isso. Não, não tem nenhuma letra que representa. Vai ser só isso aqui mesmo. E agora, para o trabalho, novamente, tu podes fazer a mesma coisa, tá? Escrever as unidades aqui juntas. Não sei como é que se faz isso. Não, você sabe sim. Você sabe qual a unidade de força. Sim, Newton. Está multiplicando pelo que ali? O que é aquele D? Distância. Então, qual que é a unidade de distância? Metro. Então, qual que é a unidade de trabalho? Newtons por metro. Newton vezes metro. É vezes, não é Sim. por, tá? Porque está Sim. multiplicado. A gente costuma chamar Newton vezes metro de Joule, tá? Uhum. É a próxima. Pedindo aqui para escrever as distâncias em diferentes unidades. Pelo que eu entendi, é isso. Ah, sim, notação científica, né? Ele quer que tu escreva esses valores em notação científica. O que é notação científica? É 10 elevado a alguma coisa, né? Uhum. Por exemplo, ah, vou pôr uns exemplos aqui para tu saber o que tu tens que fazer. Digamos que a gente esteja falando aqui da idade da pessoa mais velha do mundo, 120 anos. Dá para escrever isso aqui em notação científica. Primeira coisa que tu tem que identificar para poder fazer a notação científica.
tens que identificar onde estaria a vírgula, onde está a vírgula do teu problema. Bem, se tivesse uma vírgula no 120 anos aqui, estaria aqui. Certo? 120,0 anos. Hum. E agora tu vais andar com essa vírgula. Tu sempre tem que andar com a vírgula até ficar com um número apenas na frente. No caso, 1. Então, se tu notares, a vírgula anda para a esquerda uma, duas vezes. Então, a vírgula vai ficar do lado do 1. Portanto, 1,2. E, ao passo que ela andou duas vezes, tu tens que colocar aqui do lado 10 elevado a 2, porque ela andou duas vezes. Se tivesse andado 3 vezes, seria 3. Se tivesse andado 4 vezes, seria 4. Então, resumindo, para tu escreveres o número 120 em notação científica, é a mesma coisa que 1,2, porque agora tu colocasse a vírgula aqui, vezes 10 elevado a 2. Se tu parar para pensar, faz todo o sentido do mundo, uma vez que 10 elevado a 2 é 100. Então, 1,2 vezes 100 dá quantos? Né? Dá justamente o 120. Ok? Então, escrever em notação científica é só escrever de uma forma para evitar de ficar colocando tantos zeros, né? Como foi os casos aqui. Ok? Ok. A lógica é essa. Muito bem. Então vamos lá, né? Onde que estaria a vírgula do número desse númerozão aqui, né? 384 milhões de metros. Concordas comigo que ela estaria aqui, né? Sim. Então quantas casinhas ela vai andar? Tu consegues me dizer até chegar aqui? 8. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É verdade. Então como é que a gente pode reescrever esse número aqui? Em notação científica? 3,84 vezes 10 elevado a 8. Perfeito. Eu acho que ele quer que a gente escreva aqui. 3,84 vezes 10 elevado a 8 metros, né? Muito bem. E agora ele quer que a gente passe isso para quilômetros. Então, como tu sabes, né? Quilômetro, 1 quilômetro são 1.000 metros, não é mesmo? Uhum. Então, tu terias que dividir isso aí por 1.000. Então, Certo. como tu estás a trabalhar aqui com notações científicas, né? Fica até mais fácil dividir por 1.000. A gente pode fazer separadamente aqui. A gente quer passar para quilômetros, é só isso. Isso aqui é a quantidade de metros que nós temos, escrito em notação 1000 é como científica. se fosse 10 elevado a 3. Isso. Então nós temos que dividir por 10 elevado a 3 para passar para 1.000. Né? Porque, por exemplo, digamos que a gente tenha 2.000 metros. 2.000 metros são quantos quilômetros? Bem, tu tem que dividir por 1.000, né? Aí tu descobre que são 2 quilômetros, certo? Certo. 2.000 metros é igual a 2 quilômetros, porque a gente divide por 1.000. Então aqui eu tenho essa quantidade de metros. Se eu quero saber quantos quilômetros são, eu divido por 1.000, que é o que eu estou fazendo. Isso é 1.000. 10 elevado a 3 é 1.000. Beleza? Bem, o que eu posso fazer agora, né? Por propriedade de potência, lá que a gente aprende lá no secundário ou no primário, na verdade. A gente lembra que quando tem bases iguais, como é o caso aqui, 10 elevado Subtrai-se. a algo, subtrai o expoente de baixo, né? Então vai ficar 3,84 vezes 10 elevado a 5, não é mesmo? Uhum. Pronto. Então eu vou só copiar aqui e trocar o 8 por 5. Então, essa quantidade de metros é igual a 3,84 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Muito bem. Sinal de igual aqui. Eu entendi o que o teu professor quis. Muito bem. Então, nós acabamos de reescrever um número grande. Agora vamos reescrever um número pequeno, né? A ideia para o pequeno é a mesma. Continua sendo passar a vírgula. Só que a quantidade de vezes que você passa a vírgula agora vai causar um expoente negativo. Então vamos ver. Quantas vezes a gente tem que passar a vírgula aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passamos 10 vezes. Ok? Uhum. Então é a mesma coisa que 1, porque agora, né, a vírgula está aqui, do lado do 1. Então eu posso deixar 1 simplesmente.
vezes 10 elevado, bem, a gente não passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes? Então Menos 10. fica 10 elevado a menos 10, exatamente, porque nós estamos aí para a direita. Então, esse númerozão aí é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Ok? Uhum. Pronto. Agora, nós queremos passar isso para milímetros. Me diz uma coisa. 1 metro são quantos milímetros? Tu sabes? 1 metro são, deve ser 1000 milímetros. 1000 milímetros, exatamente. Então, pela lógica, 2 metros são 2000 milímetros. Uhum. De tal forma que sempre que tu queres passar de metros para milímetros, tu multiplicas por 1000, né? Sim, Pronto. Então, o que tu tens que fazer. Só um segundo, estão me ligando aqui. ok. Bem, vai fazendo aí a conta, né? Por que não? Vai fazendo Ok. aí. Enquanto eu vou pegar uma encomenda.
E aí, como é que estamos? Tá bom. Já fiz a conta. É 1 vezes 10 elevado a menos 7. Desculpa, deu problema no áudio aqui. Ah, Ah, bem, conseguiu terminar a conta? sim. Deu quanto ali, a parte 1, do milímetro? 1 vezes 10 elevado a menos 7. Um não, né? Sim, um. Vezes 10 elevado a menos 7 milímetros, muito bem. E a última, conseguiu fazer a última? Hoje a última não consegui. O último é micrômetro. Micrômetro é. Enquanto para milímetro tu teve que multiplicar por 1000, Uhum. para micrômetro tu tens que multiplicar por 1 milhão. Ok. Ou seja, tu tens que multiplicar por 10 na 6, tá bom? Então fica 1 vezes 10 elevado a menos 4. Perfeito. Aí sim, gostei. Tu é bom de notação científica, hein? Gostei de ver. Vamos para a próxima. Olha só, tá falando sobre unidades aqui. Como obter a unidade do problema. Vamos ver. Dá uma lida nesse enunciado aí e me diz o que, que tu tens que fazer. Ok. Nós temos que ver, por exemplo, o que é que dá massa a vezes comprimento Tipo isso. e Porque depois ali vezes. Sim, ele quer saber ali. O que, que ele quer saber? A unidade do A, né? Muito bem. sim. Isso. Então, tu podes, no lugar do B, substituir o que o B é, que é massa, quilograma. Uhum. No lugar do C, substituir o que o C é, que é É, metro. sim, metro. Então fica quilograma vezes metro ao quadrado. Isso, e agora o D. O D é tempo, Tempo. Sim, tempo é segundos. Então, segundos. Então vai vezes ficar como? segundos elevado a menos 2. Ou seja, sobre segundo ao quadrado, né? Então é quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, Exato. certo? Uhum. Muito bem. Então escreva isso aí que tu acabaste de me dizer, que o A é quilograma vezes metro ao quadrado sobre Só. segundo ao quadrado. Ok, já está. Se tu reparares, não tem nada exatamente igual a isso aí nas opções de resposta certa, né? Uhum. Mas tem algo semelhante aqui embaixo, hein? Olha só. Dá uma olhada no que tem aqui. Ok, 1 Newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo. E 1 Joule é igual a 1 kg vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Ou seja, foi isso que eu fiz. Então é Joule. A resposta é Joule, né? Isso Sim, aí. ajuda. É. Muito bem. Essa foi rápida. Olha só, mais quantidades aqui para a gente fazer a conversão. Quantidades que usa bastante na física nuclear. Dá uma olhada aqui. Física atômica e nuclear, né? Que é o que tu estás a estudar aí. Qual curso que tu faz? Imagem médica. Tipo, no Brasil a gente chama de radiologia, isso. É isso, é isso. Legal. Minha mulher é radiologista, por sinal. Muito bem. E aí, como é que nós vamos fazer aqui? Tu tens que saber o que são algumas coisas, né? Olha só. Micro é 10 na menos 6, como eu havia te dito. Uhum. Aquilo é, Então, é nanômetros. aquilo é nano, exatamente, nanômetros. Então, nanômetros é 10 na menos 9.
Nós temos que dividir, não é? Para chegar lá. Espera aí, múltiplos e submúltiplos. Tens que pensar um pouco aqui, né? A gente pode fazer separadamente para pensar um pouquinho. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer essa e depois tu pode pensar nas outras. Ok. Bem, vamos escrever as coisas tudo em metro, por que não, né? Ó, micro é 10 na menos 6, como eu acabei de te falar. Então tu estás a falar aqui de 10 na menos 6 metros. Isso tem que ser igual a alguma coisa, 10 na menos 9 metros. Ok? Uhum. Então, como é que tu vais fazer aparecer o 10 na menos 9, né, para poder comparar com o que vai ficar na frente? Na prática, tu estás a procurar o que vai ficar aqui, né, esse x que vai ficar aqui na frente do nanômetro, porque tu concorda comigo que isso aqui é nanômetro, certo? Sim. Isso aqui é a mesma coisa que está aqui. Eu só troquei o n por 10 na menos 9. Então, tu tens que, de alguma forma, fazer aparecer o 10 na menos 9 aqui. Então, a gente força isso. Como assim, professor? Forçar aparecer? A gente força. Olha só. Eu vou colocar 10 na menos 9 aqui. Vou escrever 10 na menos 9 aqui. Eu vou escrever de vermelho. Só que, bem, como eu quero manter a igualdade, né? Eu quero que isso aqui, né, seja igual. Eu vou até colocar aqui do lado para a gente não esquecer do que a gente está tratando. Está tratando de 10 na menos 6. Então tem que manter a igualdade, por isso tem o sinalzinho de igual lá. Então se eu multiplico por 10 na menos 9, para manter a igualdade eu tenho que multiplicar também por 10 na 9. Tu não concorda comigo que essa multiplicação vai dar 1? Sim. E não muda É. nada se eu multiplico por 1, certo? Então pronto, olha só que legal. Agora eu posso juntar esses aqui. Né? Se a gente juntar esses aí, a gente vai ficar com... bem, dá até para deixar o 10 na frente. 10 vezes 10 elevado a 3, certo? Uhum. Concorda comigo? Sim. Agora, né? Veja, se tu fizer as coisas pouco a pouco, não vai ter erro. Isso aqui não é justamente um nanômetro? É. Então, fica 10 vezes 10 na 3 nanômetro. Então, significa que o 10 micrômetro é 10 vezes 10 na 3 nanômetro. Ok? Uhum. Então, vamos recapitular. Nós queremos transformar aqui o 10 micrômetros em nanômetros. Nós sabemos que micro é 10 na menos 6 e nano é 10 na menos 9 metros. Né? Nós queremos saber, então, o que é que vai ficar aqui na frente do nanômetro. Muito bem. Então, a gente induz, né, aparecer esse nano no nosso problema. Aparecer esse 10 na menos 9. Então, eu coloco o 10 na menos 9, só que eu multiplico também pelo 10 na 9 para cancelar e virar 1, não mudar nada do meu problema. E com isso, o nano fica aqui na frente e o 10 na 9 se junta com o 10 na 6. Então, eu percebo, então, que é a mesma coisa que 10 na 3 nanômetros, né? O micrômetro é 10 na 3 nanômetros. Tudo bem? Uhum. Então tá bom. Então eu fiz aqui o passo a passo. Eu vou então subir um pouquinho aqui e vou te pedir para fazer a B ali, pode ser? Quando fizeres, É. me manda uma foto. Ok. Os milímetros é 10 elevado a 6, né? Metro. Não, 10 na menos 3, né? Milímetro é 10 na menos 3.
Estou com umas dúvidas a fazer isto. Diga. Ah, por exemplo, no outro nós tipo, usamos o 10 vezes 10 elevado a menos 6 ali em baixo. Sim, sim. Então aqui nós temos que 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Não, não é 2, é 0,002, né? Sim, mas eu estou já a pôr em metros. Estou a dizer 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Não, tá errado. Tu tem para passar para metro é só trocar o mili. Tu tens que manter o número da frente. 0,002 vezes 10 Ah, elevado a ok. menos 3 metros. Ok, agora depois metemos igual, depois um espaço que é o x, que nós queremos saber. Isso. E o micro é 10 na menos 6. Uhum. Então agora, por exemplo, nós pomos 10 elevado a 6, que é para depois anular. Bem, se tu queres passar para micro, tem que colocar o 10 na menos 6 e o 10 na 6 também, que nem eu fiz em vermelho ali, né? Isso mesmo. Uhum. Agora falta também o número que eu meto Isso, depois daí tu pode do. terminar, né? Quando terminares, me fala. Sim, mas falta-me agora o número que eu meto ali, depois do igual, tipo, o que é que eu meto? É, mas dá uma olhada no que eu fiz, porque senão eu vou fazer de novo, né? Melhor que tu tente um pouquinho. Eu acho que é o 0,002 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou fazer essa e tu faz a próxima, tá? É exatamente a mesma coisa. A gente reescreve tudo com notações científicas. Mili é 10 na menos 3. E aqui tu queres encontrar o que tem que vir na frente para que apareça 10 na menos 6 metros. Então a gente já sabe que queremos reescrever isso aqui, mas aparecendo 10 na menos 6 ali. Então a gente força que apareça o 10 na menos 6. Então a gente tem que reescrever o número. Temos que manter a igualdade. Coloca 10 na menos 6 e tira 10 na menos 6. Pronto. Aqui está igual. E isso aqui é o x. Sendo assim, a hora que a gente junta as bases, vai ficar 0,002, junta as bases, 0,02, junta as bases, fica 10 na 10, na 3. 6 menos 3 dá 3, Uhum. vezes o 10 na menos 6, que a gente já sabe que é micrometro. Pronto. Foi isso que tu chegasse? Pois, pois era isso que eu estava tipo, a dizer, que era que o x ia ser o 0,002 vezes 10 elevado a Isso, menos. isso. A gente sempre tem que trocar para que fique igual ao que está na esquerda, exatamente. Uhum. Beleza. Agora tenta fazer a C, que segue a mesma lógica, só que em vez de metro é segundos, né? Mesma coisa. Aquilo são milissegundos, não é? Isso. M é de mili, exatamente. Continua sendo 10 a menos 3.
Então, tipo, só mais uma coisa, então vai ficar 500 vezes 10 elevado a menos 6. Sim. Envio foto, hein? Pode ser. Opa, vamos ver se seguiu a mesma ordem das coisas que eu fiz. Vamos ver, vamos ver. Vou colocar aqui. Ver a ordem. Tu tens micro já, que é 10 a menos 6. Muito bem. Tu estás a procurar o x, que faz aparecer o 10 a menos 3 ali. Então tu força que apareça o 10 a menos 6. Mas tu forçou errado, né? Porque tu queres que. Não, peraí. Não forçou errado, não. Tu estás a multiplicar ali. Tá, peraí. Ah, tu multiplicou e tirou. Muito bem, muito bem, muito bem. Entendi o que tu fez. Multiplicou e tirou. E agora juntou. E manteve o 10 a menos 3 ali. E dessa brincadeira sobra também o 10 a menos 3 aqui. Perfeito, nota 10. Então a gente percebeu aqui que 500 microsegundos é igual a 500 vezes 10 a menos 3 milissegundos. Perfeito. Perfeito, nota 10. Aí, eu acho que tu entendeu esse assunto. Vamos pro próximo. Depois eu recomendo que tu tente sozinho os outros, tá? Uhum. Vamos para uma coisa prática agora, que é essa próxima aqui. O patão pode ser representado como uma esfera de diâmetro tal, F metros, fentômetro. F eu não conheço, para falar a verdade, mas deve ser na menos 15, né? Deve ser na menos 15. E uma massa de 1,67 vezes 10 a menos 27. Calcule a densidade em gramas por metro cúbico. E aí, tens ideia de como faz isso? Não. Tá, o que é densidade? Você não sabe nem começar? A densidade. Isso. Eu acho que sei mais ou menos o que é densidade. É o espaço. Não, a densidade é a massa sobre o volume. Acho eu. Estou. Densidade é massa por volume, exatamente. E aí, tu sabe qual é a massa, tá escrito ali, né? E qual é o volume? O volume não diz. Mas tu sabes que é uma
Esfera. E aí, tu sabes qual que é o volume da esfera? O volume da esfera, acho que nós não sabemos. Mas existe uma equação para o volume sim. da esfera, né? É trocar, não é? Nós podemos inverter isto. Bem, a equação do volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Hum. Então, tu tens o raio, tu consegues encontrar o volume, certo? Sim, mas e nós temos a diâmetro. Então, diâmetro, você sabe que tem a ver com o raio, né? Sim, então o raio é 1,2. O raio é 1,2 fentômetros, exatamente. Então, tu substitui 1,2 vezes 10 na menos 15 ali, tá? Resolve a conta. Tu vai terás o volume. Faz o mesmo substituindo a massa aqui, né? Daí, resolvendo essa divisão depois, consegues encontrar qual é a densidade, certo? Sim. Muito bem. Então, bem, eu vou começar aqui, tá? Mas então, por exemplo, o raio vai ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 15 elevado a 3. Isso. Regra de potência, né? Sim. Potência de potência multiplicam-se as potências. Uhum. 1,2 vezes 10 na menos 15 elevado a 3, exatamente. Daí, bem, dá para fazer de tantas formas isso aqui, tantas formas mais rápidas. Vai ficar... Bem, 1,2 ao cubo eu recomendo que você faça. Não sei se tu pode utilizar calculadora, etc. Mas aqui eu vou te mostrar, né? Potência de potência multiplicam-se as potências. Então eu tenho que fazer 3 vezes menos 15. Vai ficar 10 elevado a menos 45. Número bem pequeno, né? É 0,00045 zeros e chega no 1. Ok? Ok. Então é uns números aí bem pequenos, né? É. Talvez a calculadora tenha até alguma dificuldade de escrever esses números. Mas é o que tem que fazer, né? Fazer o quê? E depois tu podes até faz na ordem que tu quiseres, né? Por exemplo, não sei, novamente, tu vai poder usar a calculadora? Não, tu disse que talvez. Sim, A gente vou. coloca a massa aqui, ó. E ocorre nesse processo algumas simplificações, olha só que legal. Subtrai-se as Pode expoentes. subtrair o expoente de baixo, exatamente. Que como ele já é negativo, ele vai para cima somando, certo? Uhum. Então é um jeito aí de fazer as coisas. Ok? Ok, menos 27 mais 45. Beleza. Vai dar 18, 10 elevado a 18. 10 elevado a 18. Então essa é a ordem da resposta aí. Da densidade. 10 elevado a 18. Ou seja, a gente espera uma densidade bem alta. Muito bem. Depois tu podes fazer o resto da conta, né, utilizando só os números. Uma vez que tu já trabalhasse com a notação científica, com os 10, agora tu pode simplesmente fazer 1,67, né, dividido por 4/3, dividido por 3 igual a 14 e por 1,2 ao cubo. Né? Recomendo que tu faça 1,2 ao cubo primeiro. Ok? Uhum. Então tá, cara, eu vejo que tem algumas coisas que você tá muito bem, outras você precisa de uma força. E eventualmente, né, vai chegar aquelas partes de física atômica. Como é que tu tá lá naquelas partezinhas de lidar com os átomos e tal? Massa atômica, número atômico. Ah, a parte teórica eu até gosto e percebo, mas depois quando chega mais a parte de contas e de fórmulas, Uhum. isso aí já é mais complicado para mim. Entendi. Bem, é uma questão de prática. Se tu sabe a parte teórica, é só praticar a parte matemática, tá bom? Tenho certeza que você vai conseguir. Beleza? Ok, Então tá bom. Agradeço a atenção. Qualquer coisa é só chamar, tá? ok. Tchau, valeu! Tchau, obrigado.